O que Pearl Harbor tem a ver com o PAN e o que o PAN tem a ver com o peronismo? Pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago no canal Que História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre os Jogos Pan-Americanos, a relação com o peronismo na Argentina e como que a narrativa dos Jogos Pan-Americanos se entrelaça um pouco com essa questão de política, a Segunda Guerra Mundial e um pouco do peronismo na Argentina. Quem levantou a ideia de realizar os Jogos Pan-Americanos foi Daniel Esteban Mosquera Lopes, durante os Jogos Olímpicos de 1932 em Los Angeles. Lá nos Estados Unidos, os representantes latino-americanos do Comitê Olímpico Internacional sugeriram a realização de uma Olimpíada com todos os países das Américas. Além dos Jogos Olímpicos, outra referência eram os Jogos Centro-Americanos e do Caribe, que já aconteciam desde 1926. Assim, em 1937, foi realizada uma competição chamada Jogos Pan-Americanos em Dallas, nos Estados Unidos, mas a adesão foi tão ruim que atualmente nem é considerado como uma competição oficial. Para organizar as coisas, foi realizado o primeiro congresso do Comitê Pan-Americano de Esportes em Buenos Aires, 1940. Lá foi acordado que a primeira edição oficial dos Jogos seria realizada na capital argentina em 1942. É isso mesmo. Agora Pearl Harbor entra nessa história. Meses antes do começo da primeira edição dos Jogos, o bombardeio japonês mudou a história da competição e do mundo. Pearl Harbor era uma base naval dos Estados Unidos no Oceano Pacífico que servia de quartel-general para a frota estadunidense na ilha de Oahu, no Havaí, perto de Honolulu. Em 7 de dezembro de 1941, ela sofreu o ataque da Marinha Imperial Japonesa, que danificou ou destruiu 21 navios, 347 aviões, matando cerca de 2.403 pessoas e ferindo outras 1.178. O ataque marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ah, tem isso também. A Segunda Guerra já rolava desde 1939. Após a incursão japonesa no Havaí, os Estados Unidos, que até então só vendiam armas, resolveu entrar no conflito, e assim outros países do continente seguiram os estadunidenses e, entre outras consequências, o PAN foi adiado. Com o fim da Segunda Guerra em 1945, o mundo pôde voltar a pensar em esporte e em 1948 foram realizados os Jogos Olímpicos de Londres. Durante a competição, foi realizado o segundo Congresso do Comitê Pan-Americano de Esportes, que reconfirmou Buenos Aires como sede do primeiro PAN, em 1951. Mas quando o PAN finalmente ia ter sua primeira edição disputada na capital argentina, o contexto histórico tinha mudado um pouco. Né? E aí que entra o nosso personagem, o Juan Domingo Perón, né? Muito um dos políticos de maior influência do século XX e que também se aproveitou muito dessa relação entre o esporte e a propaganda política, coisa que outros, né, políticos, ou você queira chamar de ditadores e outros nomes, já fizeram em outros períodos da história. E aí a gente tem a realização desses Jogos Olímpicos em 1951 em Buenos Aires, o uso muito grande da máquina política, né? Lembrando que o Juan Domingo Perón governou a Argentina no período de 1946 a 1955 e depois ele vai governar a Argentina em outro período, de 1973 a 1974. E esse período do Perón fica marcado muito por essa questão do populismo e também do autoritarismo. E então aconteceram esses jogos, né, que foram realizados entre os dias 25 de fevereiro a 9 de março, com a participação de 21 países, e o Perón
foi tanto na abertura quanto no encerramento, toda essa questão do ufanismo, da propaganda argentina em torno da sua questão do atletismo, né, foi explorada. Resultado, estádios bem cheios. A gente vai ter nesses estádios dois destaques ali pro Monumental de Núñez, né, o estádio River Plate, e para o estádio El Cilindro, né, que também ganha o nome de estádio Presidente Perón, e que o estádio do Clube Racing, né, e esses estádios eles foram sede dos principais eventos, né. O parque aquático também, né, do Boca Juniors também foi utilizado para os eventos aquáticos, e a gente teve durante esses dias de competição esses 21 países disputando, e ao final, né, desses dias de competição, desses mais de 20 dias, a gente tem a Argentina como líder no quadro de medalhas, né, dessa primeira edição do Pan-Americano. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Em terceiro, o Chile. Em quarto, Cuba. E em quinto, o Brasil, que fecha esses 5 primeiros no quadro de medalhas geral do nosso Pan-Americano de 51, que é o Pan-Americano de abertura, que deve vir um cartazinho dele bonitinho aqui do lado, o quadro de medalha do outro aqui, né, que o Bruno vai caprichosamente colocar pra gente aqui, e ilustrar também um pouquinho das imagens de Perón, né, nesse período, cenas dos estádios cheios e aquela coisa toda em torno desse ufanismo. Para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o tema, o professor Maurício Drummond publicou um artigo recentemente na revista de estudos históricos do esporte, o artigo intitulado Vargas, Perón e o Esporte, Propaganda Política e a Imagem da Nação. E além da dica do Tiago para quem quer conhecer um pouco mais sobre a relação do peronismo e o esporte, também temos uma dica para quem quer saber um pouco mais da história e das curiosidades do PAN. É o livro Louco por Ti América, do jornalista Guilherme Costa. Aliás, o Guilherme mandou um vídeo para a gente falando um pouco do seu livro e dessa relação tênue entre esporte e política. Fala galera do Que História, tudo bem com vocês? É isso aí, o esporte e a política estão andando sempre de mãos dadas, assim, principalmente quando um país cedia uma Olimpíada, uma Copa do Mundo ou Jogos Pan-Americanos. Em 1951, por exemplo, o primeiro Pan da história, o evento já nasceu gigante, o evento já nasceu muito grande e o Perón era o presidente da Argentina na época, ia ter eleição logo depois também, então ele quis fazer daquele evento uma propaganda do regime dele, conseguiu. Tanto que o evento foi gigante, a Argentina foi campeã, foi um evento muito bem organizado. E não só por isso, claro, mas depois ele acabou sendo eleito também. Então tem sempre essa ligação, e aí tem os dois pilares dessa ligação. Os governantes, tal, eles querem bons resultados esportivos do país, isso é uma coisa. E a outra coisa também, eles querem mostrar para o mundo como o seu país é bem organizado, como a cidade que está sediando o evento está fazendo tudo certinho. Então tem esses dois aspectos, tanto esportivo como o da organização. Então os políticos sempre usam isso para fazer uma propaganda do país, seja os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo ou mesmo a Olimpíada. O livro que eu escrevi sobre a história dos Jogos Pan-Americanos, eu lancei faz cerca de 2 meses, em São Paulo, conto muito dessas histórias. Ali tem algumas curiosidades, tem a lista de medalhas do Brasil, que são mais de 1.200 no Brasil, né? No PAN o Brasil é realmente uma potência, e tem também muitas coisas políticas. Por exemplo, em 2007 o Lula era o presidente do Brasil e ele não conseguiu fazer o discurso de abertura dos Jogos, porque ele estava sendo vaiado pelo Maracanã, que estava extremamente lotado. Então o Lula é o único representante do Estado que estava numa abertura de PAN que não conseguiu abrir os Jogos. Sempre ou o presidente, ou o primeiro-ministro, ou o representante do chefe de Estado está lá no evento e abre os Jogos. O Lula não conseguiu. Quem abriu foi o Carlos Arthur Nussmann, que também posteriormente seria envolvido com muita corrupção. Foi ele que abriu os Jogos no PAN do Rio. Então tem sempre essa ligação entre esporte e política quando o assunto é Jogos Pan-Americanos, Olimpíada e Copa do Mundo. Valeu, galera! Um abraço aí para vocês. Lembrando, né, que a última edição dos Jogos Pan-Americanos terminou recentemente, né, no último dia 11 de agosto, né, e o Brasil conseguiu, né, um feito que desde 1963, do PAN de 63 realizado justamente em São Paulo, o Brasil não conseguia
um número de medalhas tão expressivo, né? Esse PAN que ocorreu agora em Lima, no Peru, entre os dias 16 de julho a 11 de agosto. Valeu, pessoal! Curta o canal, clique no sininho para receber nossas notificações e até a próxima história.